função de instruir fica de lado agora. Nossa função agora é manter todo mundo acordado, né? Porque comeu, tá frio aqui dentro. Se apagar essa luz aqui, esquece. Bendita a luz e bendita a Coca-Cola que vai nos manter no corpo. Próximo item que nós vamos trabalhar aqui na qualificação moral é a humildade, que nós tocamos no assunto lá atrás, até abordamos e adiantamos um pouco do assunto, mas vamos ser um pouco mais profundos agora. Quando nós pensamos em humildade, nós temos que nos lembrar que Jesus inicia as bem-aventuranças pela humildade. Será que é por acaso que a primeira bem-aventurança é um convite aos humildes? Kardec inicia o seu comentário a respeito dos pobres de espírito, no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, explicando o que é pobre de espírito. E aí a gente vai entender a didática dele, porque o capítulo chama Bem-aventurados os pobres de espírito, é pautado na primeira bem-aventurança. Mas se você não entender o que é pobre de espírito, você entende o capítulo? Por que o primeiro subtítulo é esse? Porque a primeira coisa para você crescer nesse sentido é entender o que significa pobre de espírito. Então Kardec era extremamente didático. Ele vai dizer que pobre de espírito são os humildes. Então veja, Jesus chama de bem-aventurados os humildes. E como nós dissemos lá atrás, qual é a função do médium? A função do médium é criar ou interpretar e transmitir? O problema é o médium, quando ele está com o ego aflorado, e aqui eu não estou jogando isso para o médium, gente, mas até você e eu que não somos médiums podemos correr esse risco. O espírito imperfeito, ele tem tendência, segundo Kardec, né, escala espírita, aí tem 101, descrição dos espíritos imperfeitos, quando ele começa falando da matéria sobrepujando o espírito durante a encarnação, mas depois vai falar sobre as tendências morais. Ele vai dizer que o espírito imperfeito, ele é altamente egoísta, ele é muito pautado no orgulho e no egoísmo. Então, se você é um espírito imperfeito como eu, já existem momentos na nossa vida em que a gente quer o bem de todo mundo. Mas existem momentos na nossa vida, e possivelmente a maioria deles seja assim, que a gente não quer o bem de todo mundo, a gente quer os nossos interesses. Alguém se identificou além de mim? Pode falar, a câmera está virada para cá. Você não vai se acusar para o mundo todo. Tem momentos em que o certo é fazer para todo mundo, mas a gente ainda está pautado nos nossos interesses? Veja, há momentos em que o egoísmo fala alto em nós ainda. Por que eu estou falando em egoísmo? Porque ego aflorado nada mais é do que advindo de orgulho e egoísmo. Porque o egoísmo é o quê? Ele é fruto do egocentrismo. Egocentrismo é um movimento de me colocar no centro o tempo todo. Então o médium, quando ele está com o ego aflorado, me ajuda agora. Ele transmite ou ele inventa? Talvez até não devesse ter usado o termo inventar, mas ele pega o que está na cabeça dele e acrescenta na mensagem. Então veja, isso reflete na chamada produção mediúnica. Vamos pensar no exercício mediúnico desse médium. Se ele está nessa fase de ego aflorado, isso afeta o exercício mediúnico dele? Vamos extrapolar agora, sair de um médium que talvez esteja na tua reunião ou na minha, e vamos jogar isso para o geral do movimento espírita hoje. Como é que está a produção mediúnica do movimento espírita hoje? Quantos livros saindo, e se você ler e tiver conhecimento de Kardec, você vai estranhar. Coisas doutrinariamente absurdas, desmentindo Kardec profundamente. Nessas palestras que eu fiz no Carnaval em Pratinha, eu até fiz uma brincadeira que depois eu fui ouvir. Na hora que você sai do clima da palestra, você vai ouvir. Eu fiz a pior coisa que um ser humano faz, que é dar risada de si mesmo. Tem livro aí falando que os espíritos exilados estão começando a sair da Terra e tem uma nave estacionada na Lua para levar. A Lua é estacionamento de nave. Eu até brinquei, falei, bom, já que os espíritos vão cair são mais atrasados, deve ser um camburão, né? Aí você vai estudar Kardec.
Kardec diz assim: os espíritos imperfeitos são expulsos dos mundos felizes. Nós estamos entrando nos mundos felizes? Nós estamos entrando de regeneração, saindo de expiação e prova e entrando em regeneração. Quanto tempo os mundos felizes? Séculos, talvez milênios. Então Kardec está dizendo quem vai ser expulso e quando. Os imperfeitos são expulsos dos mundos felizes. Já tem nave esperando nós e para quê? Se vão ser séculos de trabalho aí. Você está vendo o absurdo disso? Gente, Kardec está sendo claro. Quem vai ser expulso? Os imperfeitos. Onde está isso? Item 101 da escala do Livro dos Espíritos. Descrição dos espíritos imperfeitos na escala espírita. Então você tem alguns séculos ainda para vencer essas imperfeições que estão te prendendo a dor para você poder ficar na Terra melhorado. Se você se melhorar mais ainda, você pode sair da Terra para mundos superiores. Bom, se eu conseguir ficar na Terra, para mim está. E quando eles vão sair, quando a Terra deixar os mundos de regeneração e passar para mundo feliz. Gente, 90% das pessoas com quem eu converso acham que os espíritos são expulsos agora, quando a Terra deixa os mundos de expiação e prova e entra nos mundos de regeneração. Não tem nada a ver. E tem gente que está até já preparando o transporte dos espíritos. Como se espírito precisasse de nada. Como se espíritos, no plano espiritual, precisasse de transporte. Está faltando Kardec. Mas assim, urgentemente, a gente fazer essa filtragem. Olha, isso aqui está bacana, mas essa parte aqui não está batendo com Kardec. Urgentemente. Porque o livro, ele é numa metáfora, um saco de feijão. Tem feijão bom, tem feijão bichado e tem pedra. Eu sei que hoje não é mais assim, mas algumas aqui devem ter catado feijão no passado, né? Hoje já não é mais assim, hoje é muito tranquilo. Mas você lembra que tinha feijão que você comprava que você desperdiçava muito? E tinha feijão que você desperdiçava muito pouco? O livro é assim, gente. Fora de Kardec, livro espírita é saco de feijão. Tem feijão que é excelente, você filtra muito pouco. Quer um livro que não é de Kardec, é excelente? Boa Nova, Humberto Campos, cheio de feijão bom. Ó, livro ruim não vou citar não. Eu não vou falar mal do livro. Cada um aqui que leia e faça as suas filtragens. Ok? Então, produção mediúnica do movimento espírita hoje, muito complicado. Ninguém quer falar de moralidade, até porque falar de moralidade para o espírito imperfeito é complicado. Você vai ter que passar o que você ainda não faz. Tomara que estejamos, né, pelo menos nos esforçando para fazer. Mas a gente vai ter que defender virtudes que nós não temos. E cheio de informações que contradizem Kardec. O médium com ego aflorado atrai mistificadores? Então, se você está com o ego aflorado pensando assim, se você é médium, né? Está na hora de eu psicografar um livro. Porque tem, eu não sei se aqui em Rio Preto é assim, mas na Severina tem gente que gosta de tirar selfie, de dar autógrafo, de receber aplauso. Não está preocupado em trabalhar, está preocupado em aparecer. Então, quando você bota isso na cabeça, estou com vontade de psicografar um livro, você atrai quem? Só mistificador, porque espírito sério não espera você ter vontade. Você tem psicografia, você vai conseguir, está dentro das suas capacidades mediúnicas, psicografar um livro, ele não espera você ter vontade. Ele já te chama de desdobramento e já combina a tarefa. E a vontade vai surgindo, as circunstâncias vão encaixando. Toma cuidado. Porque nós estamos num momento de extrema vaidade no nosso movimento. A reunião mediúnica séria, geralmente fechada, que ninguém dá tapinha nas tuas costas, te elogia, tira selfie, pede autógrafo, essa ninguém quer. Justamente porque não dá ibope. Agora, todo mundo quer ser médium de psicografia pública, se possível com livro, que aí dá ibope. Todo mundo quer comprar o teu livro, todo mundo quer tirar foto com você, nem todo mundo tem essa capacidade. E mesmo que tenha capacidade, gente, a faculdade mediúnica não garante um exercício seguro, moralmente saudável. Por isso que tanto médium se perde. Ok?
Voltando para o livro dos médiuns, capítulo 19, item 223, pergunta 7. Aliás, eu vou ler de novo para a gente contextualizar. O espírito encarnado no médium exerce influência sobre as comunicações que ele deva transmitir e que provenham de outro espírito, como nós vimos? Sim, porquanto, se não lhes são simpáticos, lembra de simpatia, o conceito de simpatia? Similitude de gostos, ideias, pensamentos, vontades, né? Ele pode alterar as respostas e assimilar as suas ideias e aos seus pendores. Não influencia os próprios espíritos. Naquela brincadeira que eu fiz, o espírito respondeu Corinthians, o médium transmitiu Palmeiras, mas o espírito mudou de time? Dá para entender a ideia? Troca os times se quiser. Você não mudou a ideia do espírito, você só foi, olha lá, trata-se apenas de um mau intérprete, ou seja, você não conseguiu ou não quis interpretar e transmitir fielmente, o que não quer dizer que o espírito tenha mudado de ideia. Está bem claro isso? Ok. Então, pensando nesse contexto, em que o médium precisa captar, interpretar bem envolve um monte de coisa, lembra? Silêncio interno, humildade. E se o médium estiver na fase mais vaidosa dele? Ele vai fazer isso com fidelidade? Provavelmente o espírito responde sim, mas ele pensa não. Ele vai soltar o sim do espírito ou não dele? Está clara a ideia? Humildade. O médium precisa pensar que na hora do exercício mediúnico não é a hora dele, é a hora de alguém falar através dele, mas não é a hora dele. Se isso estiver bem arraigado dentro do médium, o médium entra com segurança na reunião. Agora, se estiver com o ego aflorado, aí dá trabalho. Porque aí ele tem muita coisa para falar, muita coisa para pôr para fora, e a gente não tem essa sabedoria de falar, não, agora não é a hora, agora é a hora de alguém falar através de mim. É a hora que o espírito está transmitindo a ideia, você está interpretando, mas no meio da interpretação põe coisa tua, e nem sempre é maldade. Então pensa comigo, tem hora que o doutrinador está doutrinando mais o médium que o espírito? É possível? Que bom que a gente entendeu isso. Só por isso você tem que excluir da reunião? Às vezes alguém está precisando de ajuda. Gente, o espírito do médium, ou o médium, é um espírito imperfeito que precisa de ajuda. Agora, se estão se passando, ou está se passando, 5 anos, 10 anos de reunião mediúnica, e o médium continua nesse processo de animismo, de vaidade, aí é hora de repensar. Mas de início, se ele for mais anímico do que mediúnico, é hora de conversar. É a hora de ajudá-lo. Agora vocês estão entendendo por que eu sou contra essa história da pessoa chegar aqui com a mediunidade totalmente destrambelhada, que na verdade não é mediunidade destrambelhada, é o ser humano destrambelhado. Mediunidade nunca foi destrambelhada. É o ser humano que está em desequilíbrio, não é mediunidade. Mas tudo bem. A pessoa chega aí com a mediunidade totalmente, né, fora do eixo, e tem gente que fala assim, nessa fase tem que pôr para trabalhar direto. Faz isso não. Você desequilibra a tua reunião inteira. Porque aí você tem 10 médiuns aqui que tem tempo de reunião e aprenderam a se controlar. Aí você bota alguém que não controla, o outro está se esforçando para se controlar, faz uma força para não agarrar a toalha, para não gritar, para não dar murro na cabeça do treinador, e o outro chega aí, vira estrelinha, vira cambalhota. O médium que está ali se esforçando para se controlar vai pensar o quê? Por que eu tive que me disciplinar durante 5, 10 anos? E o outro chega aí virando cambalhota. Você vai rachar teu grupo no meio. Faz isso não. Tá destrambelhado? Vai se equilibrar, vai estudar evangelho. Tem gente que gosta do evangelho no lar, se for o caso, faça. Venha estudar na casa espírita e depois da fase de reequilíbrio, você vai ver a possibilidade de colocar em reunião. Ver possibilidade, não é garantia não. Pois não. Não, você acabou respondendo, que eu ia justamente perguntar sobre isso. Quando o médium, na educação mediúnica, ele pode acabar, por exemplo, assim, eu vou transmitir uma mensagem e nessa hora que eu filtro, eu posso estar invertendo, colocando algo meu? Por isso que nós sugerimos uma reunião que as casas espíritas não gostam. Geralmente como tem, chama reunião de educação e desenvolvimento mediúnico. Ou desenvolvimento e educação mediúnica.
Eu gosto de trabalhar com uma metáfora, vocês vão entender. A reunião de desenvolvimento e educação mediúnica é treino. O que você faz no treino? Erra, corrige, acerta os detalhes. A reunião mediúnica é jogo. Jogo, se você errar, você perde. Os erros têm que ser corrigidos no treino. A reunião de desobsessão é final de Libertadores, na Bomboneira. Nossa Senhora. Não, ali se você errar, você é crucificado, cara. Você vai ter problemas seríssimos com obsessão, inclusive. Se você entendeu essa metáfora, você sabe, você está na dúvida? Eu ainda não sei se o que eu estou soltando é meu ou não. Onde que é o meu lugar? Qual das três? No treino, reunião de desenvolvimento e educação mediúnica, não é isso? É lá que você vai conversar com o dirigente. Olha, eu estou na dúvida. Então vai estudando e vai treinando. Ali é o lugar. Gente, treino, se você quiser mudar de metáfora, sai do esporte. Reunião de desenvolvimento e educação mediúnica é ensaio. Coloca aí no teatro, pronto, ensaio. Ensaio não é hora de errar, corrigir, acertar? Então é ali que você vai errar, corrigir e acertar. Qual que é o problema aí? E a nossa pressa? Não, a reunião mediúnica está com pouca gente. Pega o pessoal para desenvolvimento, joga tudo para lá. E embanando tudo. Desenvolvimento e educação mediúnica. Lá, pouca gente, você dá atenção para todo mundo. Quem quiser conversar individual, você conversa um por um. Não quero conversar individual. Eu preciso explicar, mas eu quero que todo mundo ouça. Pode ser problema dos outros. Pode estar enfrentando o mesmo problema. Ok. Grupo pequeno. É para você poder manter bem sob controle, dar atenção para todo mundo. E vai acertando os detalhes. Quando você perceber que a pessoa está bem equilibrada, o exercício mediúnico está bacana, você convida ela, você já tem condições de ir para outra reunião. Ah, mas André, e se os outros melindrarem? O problema é deles, eles que não aprenderam nada da doutrina. O outro chegou na fase boa, o outro está em condições de ir, eu não estou, por que eu vou melindrar? Se fôssemos mais maduros espiritualmente, né? Agora, se a pessoa está na fase melindrosa, mesmo que ela esteja dando uma boa passividade, ela pode ir para outra reunião? Está vendo como que é complicado? Então eu gosto muito dessa proposta da reunião de educação e desenvolvimento. Ali você corrige, você ajeita, você chama atenção, você escuta. E quando a pessoa está em condições, você convida para outra reunião. Talvez nem vá. Talvez você conheça alguém, saindo desse conceito, né? Talvez você conheça alguém que frequenta a Casa Espírita há 20 anos, ela vem aqui toda semana, assiste palestra, toma um passo, não participou de um estudo. Nunca quis estudar, nunca abriu um livro espírita. Ela está só na palestra e passa. Você vai falar o quê? Não, está na hora, se você não for estudar, vai embora? Às vezes essa pessoa que só ouve a palestra e toma um passe, pratica mais as coisas que ouve do que a gente fala. E moralmente está numa condição melhor que a gente. Porque ela ouve e faz. A gente fala, mas não faz. Tá claro? Era isso? Vamos em frente. Então, eu posso deduzir que existe didaticamente um animismo normal e o animismo prejudicial. Gente, o que é animismo? O papel do médium no fenômeno. Existe um papel normal, qual que é mesmo? Interpretar o pensamento do comunicante e transmitir para o plano físico. Quanto mais fiel, mais normal o seu animismo. Mas existe o anormal, que é quando, além de interpretar, o médium acrescenta coisa que não estava na ideia inicial. Está bem clara essa ideia? Se você entendeu isso aqui, você faz toda uma autoanálise. Por exemplo, tem autor que recomenda, eu particularmente gosto dessa ideia, depois da reunião mediúnica, o médium chega em casa, janta, toma banho, enfim, deitou na cama, vai fazer as suas orações, lembra as comunicações que deu. Lembra a ideia que veio na mente e de que forma você transmitiu. Você está avaliando o seu trabalho. Talvez você vai chegar à conclusão que a ideia veio de um jeito e você transmitiu errado. Precisa contar para o dirigente? Nem sempre. Se você consegue fazer essa autoanálise sozinho, não precisa contar para ninguém. Às vezes vale a pena você contar. Então, se a gente chegasse em casa e fizesse isso, principalmente o chamado médium consciente, e volta do transe e lembra o que transmitiu, a gente cresceria. Pois não? É nítida essa percepção do que é do espírito e do que... Não é não. Na
verdade, você vai perceber a ideia que você está captando. Isso aí você sabe que não é teu. Tem uma percepção. Principalmente o médium mais experiente. Agora, o médium mais experiente pode captar de um jeito e transmitir de outro. Ele pode estar envolvido. E, aliás, me perdoe falar isso, gente. A maioria dos médiuns com ego aforado, todos eles são médiuns experientes. E agora eu vou fazer uma provocação. E você acha que simplesmente ser médium e participar de uma reunião mediúnica te leva a algum lugar? Tem gente que acha que só de participar de uma reunião mediúnica você vai melhorar moralmente. Você vai crescer como espírito imortal. Particularmente a gente visita muitas casas espíritas, muitas cidades. Eu estou vendo o médium hoje muito pior que quando começou. Ao invés de crescer, ele piorou. Não é que ele regrediu espiritualmente, mas a tendência que estava sob controle, depois da mediunidade, ele perdeu o controle. A maioria dos médicos que eu conheço nessa situação de ego aforado, todos são experientes, gente com décadas de reunião. Às vezes décadas. Então vale a pena. Chega na tua casa, lembra o que veio na tua mente e de que forma você transmitiu. Talvez você vai encontrar diferenças. E você vai chegar à conclusão, olha, não transmiti do jeito que deveria. Na próxima tem que estar mais atento. Conversar ou não com o dirigente da reunião aí já é uma questão mais pessoal. Tá claro, gente? Sim. Alguém quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade, por favor. Tá um monólogo isso aqui. E não era essa a ideia, não. Voltando aqui para aquele quadro, ainda dentro da qualificação doutrinária, além de conhecer, aqui esse quadro está entrando fora de hora, além do conhecimento doutrinário, do conhecimento da função, conhecer-se a si mesmo. No sentido mais prático da expressão, porque eu poderia aqui filosofar, citar Santo Agostinho, vou citar um trechinho só, sem exagero, mas eu quero ser bem prático. Conhecer os nossos valores, as nossas crenças, isso ajuda demais, não só no exercício mediúnico, mas no nosso processo de transformação moral. Lembra? Desconstruir imperfeições, construir virtudes. Isso ajuda demais. Se você não se conhece, não tem como desconstruir as imperfeições. Então, conhecer os seus valores, as suas crenças, saber quais os nossos objetivos para essa encarnação, isso tudo auxilia, não só no exercício mediúnico, mas no posicionar-se bem frente à vida. Porque talvez você entre em crise de vez em quando, porque talvez você passe pela seguinte situação: será que eu realmente preciso passar por isso? Nos momentos de dificuldade, você olha para você mesmo e fala assim: será que isso está na minha pauta reencarnatória? Eu preciso passar por isso? Ou eu já poderia ter me libertado e não tomei uma atitude que me levasse para outro mundo? Agora, se você tem certeza que aquela ali é a tua tarefa, já não fica mais nessa de: será que eu tenho que passar por isso? Não tenho. Eu tenho que passar. O que eu vou fazer? Eu vou gastar a minha energia mental não com a dúvida, passo ou não passo, mas vou gastar a minha energia mental para desenvolver em mim o quê? A resignação. Eu vou ter que passar por isso, não tem outro jeito. Ou não só a resignação, mas também o que eu preciso fazer para entrar de forma mais coerente na tarefa. Mas por quê? Porque você não tem dúvida. Se você não está em dúvida, você mergulha na tarefa. Se você está em dúvida, você já entra meio, né? Será que eu realmente preciso passar por isso? Então, saber o que nós precisamos passar nessa encarnação, se está na minha pauta, se não está, se eu podia ter saído, se eu podia ter tomado outro rumo, ou se não, é aqui que eu preciso estar mesmo. Porque a doutrina espírita está desconstruindo em nós o conceito do destino, lembra? Tudo marcadinho, dia e hora. Gente, não tem o livre-arbítrio, você não é máquina. Dá uma estudada na lei de liberdade no mundo dos espíritos, você vai ver isso. Não existe destino. A única coisa que existe é aquilo que Kardec chamou de escolha do gênero de provas. O que é escolha do gênero? O que é gênero de provas? Você vai ser testado em quê? Alguns de nós é sexo, outros é dinheiro, outros é poder, outros é tudo. Mas é o gênero de prova, não é situação. Não tem como planejar a situação, você não sabe como é que você vai reagir quando a situação acontecer.
Mas o gênero de prova, sim, você tem tendência a cair com relação à sexualidade. É onde você vai se policiar. E outra coisa, você tem tendência a cair com sexualidade. Você é obrigado a cair? Porque senão você vai ter que me dizer que Judas encarnou para trair Jesus. Tem gente que acredita nisso. Não, Judas tinha a tendência. Se ele deixou a tendência florar e caiu, é outra história. Entenderam o vigiar e orar? Quanto mais você se vigia, menos você cai nessa tendência. Está claro isso? Então vamos lá. Entender também quais são as nossas dificuldades. Se você quiser pensar de uma outra forma, quais as nossas limitações? Olha, eu tenho facilidade com isso é um potencial que você tem. Mas eu tenho extrema dificuldade com isso, é uma limitação. Cada um aqui sabe em que tem facilidade e em que tem dificuldade? Fizemos isso? Fizemos esse levantamento? Gente, parábola dos talentos, viu? Quais talentos você tem? Por que isso é importante? Talvez você conheça alguém que tem uma mão para cozinhar, mas não cozinha, porque fica aí tentando desenvolver mediunidade. Então, ao invés de cozinhar, senta, faz a pose do Chico, sempre igual, tira o óculos, mão esquerda na testa, se puser a direita, fala que é minismo. Peguei pesado agora. Põe sempre a pose do Chico e fica lá com o lápis esperando comunicação que nunca vem. E deixando de ajudar com o potencial que tem. Por exemplo, a cozinha, a evangelização infantil. Então, primeiro usa o talento que você tem, depois você vai tentar desenvolver o que você não tem. E Kardec diz o que com relação à mediunidade? Depois de algumas tentativas, nada aconteceu, para e vai atrás do que você sabe fazer, que lá você pode ser útil. Não separa tudo, você não evangeliza a criança, não faz alimentação, não faz a sopa, não participa do estudo, mas também não consegue dar a passividade da mediúnica, uma encarnação perdida em termos de trabalho. Usa o que você tem, depois você vai atrás de tentar o que você não tem. Se não der, foca no que tem. Você vai ser muito útil nessa encarnação com o que você tem. Parábola dos talentos. Lembra? Teve um servo que recebeu um talento. O problema não é a quantidade de talento, o problema é que ele não soube lidar com um. Ele escondeu um talento. É aí que está o problema, não é a quantidade, é o uso. Está claro o raciocínio? Então vamos. Quais os nossos potenciais? Tendo consciência disso, fica muito mais fácil precaver-se contra as influências. Gente, você sabe do que você gosta? Você sabe do que você não gosta? Se você sabe do que você gosta, do que você não gosta, quais são as suas imperfeições, você concorda comigo? Fica muito mais fácil de saber quando o impulso é teu ou quando é influência de fora? Alguém aqui, além de mim, detesta cigarro? Levante a mão. Nem o cheiro. Veja bem, eu não estou falando mal de fumante. Fumante é filho de Deus. Caiu numa coisa que não devia, vício é difícil de largar. E talvez você não tenha o cigarro, não tenha da bebida, mas e quem come demais? Consegue parar? Pois é. Então, não julgue pessoas, mas a tendência é desagradável. Se você não gosta nem do cheiro, existe a chance de alguém te influenciar a fumar? Não. Encarnado? Não. E desencarnado? Se você não gosta, meu filho, nem, desculpa, brincadeira, nem o capeta te arrasta. Por quê? Você não gosta. Qual é a chance de te influenciar? Para mim, nenhuma. Olha só. Aonde você tem os valores morais bem construídos, ninguém te influencia. Aonde que nós somos influenciáveis? Aonde eu sei que eu devo parar, mas eu fico assim, será que eu devo mesmo? Será que não é exagero? Será que não é fanatismo? Será que eu não estou exagerando? Ou seja, você está na dúvida. A dúvida abre campo para a influência. Se você não gosta, meu filho, ninguém influencia, nem encarnado, nem desencarnado, para. Por quê? Porque você sabe exatamente o que você quer, você não tem dúvida, ninguém arrasta. Por isso que eles dizem no livro Ação e Reação de André Luiz, não, quando eles falam sobre influência, nos escritos mais atrasados, falam para o André Luiz assim, não podemos produzir fogo, mas se tiver brasa, olha que metáfora inteligente, cara. Ele não consegue produzir fogo, mas se tiver brasa, você joga gasolina. E que a brasa, a tendência que eu tenho, ou a dúvida, devo ou não devo? Então, na maior parte do tempo, se eu estiver vigilante,
eu me policio. Mas naquele momento em que dá vontade de fazer, se eu não tiver vontade forte, eu estou morrendo de vontade, mas eu sei que eu não devo, aí você não faz. Mas se você estiver morrendo de vontade, pensando assim, será que eu devo, será que eu não devo? Você está aberto para influência. Tá claro? Ok. É o processo de autoconhecimento. A importância do autoconhecimento para o médico. Por exemplo, você está bem aqui agora, daqui a pouco te bate uma raiva. Aí você pensa assim, eu não tenho motivo para estar com raiva. Nada aconteceu aqui dentro para que eu fique com raiva. Por que eu estou com raiva? Pode ser de fora, que é a influência espiritual. Mas você tem que se conhecer. Eu não tenho motivo para estar com raiva. Eu não estava sentindo raiva, começou de repente. Se você não estiver atento a isso, bate a raiva, você deixa a raiva florar, fica com raiva, pensa mal dos outros, o espírito enjoa, vai embora, a raiva passa e nem percebeu que foi influenciado. E aí eu perguntaria, nós estamos atentos a esses estímulos? Ou raiva vem, raiva vai, impulso sexual vem, impulso sexual vai e a gente nem percebe? Isso afeta o exercício mediúnico? Totalmente. Vamos lá? Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta é curta. Ela é de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já te disse. Conhece a ti mesmo. Kardec fecha o raciocínio, porque conhece a ti mesmo é extremamente superficial. Só a frase. E ele pede profundidade. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade é precisamente conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como fazer isso? Eu vou pegar 3 trechinhos, porque a resposta é longa, ela dá uma palestra. Primeira sugestão: fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na Terra, quando esteve encarnado entre nós. No final de cada dia interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que tem um pedacinho de trecho de texto escondido atrás do livro. E cheguei a conhecer e a ver em mim mesmo o que precisava de reforma. Então, no final do dia, tenta lembrar do máximo de coisas que você fez. Sempre pensando, acertei ou errei? André, como é que eu sei se eu acertei ou se eu errei? Coloque-se no lugar da pessoa com quem você se relacionou. Se aquilo que você ofertou era o que você queria receber, beleza. Não, eu fiz uma coisa para a pessoa que eu não queria para mim. Então você errou. Entenda, todo espírito imperfeito erra, e erra muito. Não significa que você esteja condenado ao inferno. Pelo contrário, a concepção espírita é diferente. Nós aprendemos com os erros. A concepção religiosa tradicional é o quê? Quem erra vai para o inferno. A nossa concepção é totalmente diferente. O erro nos leva ao aprendizado. É uma religiosidade completamente diferente. Outro trechinho. Que aquele que tem a vontade séria de melhorar-se, lembra do esforço? Cuidado que a gente pode estar assim, eu quero melhorar, mas dá trabalho. Não, é difícil demais. Que aquele que tem a vontade séria de melhorar-se, explore, portanto, a sua consciência. O que é explorar a consciência? Um movimento dificílimo, olhar para dentro. Principalmente para nós ocidentais que fazemos 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A mente está sempre acelerada. Olhar para dentro para nós é dificílimo. Eu não sei se isso acontece em cidade grande, mas cidade igual a minha, ninguém olha para dentro. É mais fácil olhar para a vida dos outros. Como que é agradável ver erro dos outros? Cidade grande isso não acontece, ninguém conhece ninguém, né? Não tem bairro, né? Então vamos lá. A fim de arrancar dela os maus pendores, os erros, as dificuldades, as imperfeições, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante o faz de suas perdas e seus lucros. E vos asseguro que um lhe renderá mais do que o outro.
E o último trecho que eu vou citar, não é o último trecho da resposta. Fazei, portanto, perguntas claras e precisas. Para quem? Você se imagina fazendo pergunta para você mesmo? Pois pode começar a se imaginar. Porque se você faz psicoterapia, o psicoterapeuta faz isso o tempo todo. O que você fez essa semana? Ah, eu discuti com a fulana. Por quê? Por que ele pergunta por quê? Você acha que ele é curioso? Ou você acha que ele está te estimulando a buscar a resposta dentro de você? Se nós fizéssemos isso nós mesmos toda noite, a gente aceleraria o processo. Talvez nem precisasse de psicoterapia lá na frente. Porque na verdade a psicoterapia é extremamente mal interpretada. Todo mundo acha que eu estou em parafuso, eu vou no psicoterapeuta. Na verdade a gente deveria ir de vez em quando para fazer um processo de manutenção. Para não entrar em parafuso lá na frente. Ou seja, agora quando eu estou bem, deixa eu montar o quebra-cabeça para me manter bem. Não, a gente espera o jogo virar de ponta cabeça para se entupir de remédio e depois tentar organizar lá na frente. Mas ó, nós poderíamos ser autoterapeutas. Deita na cama e pergunta: por que eu tenho tanta dificuldade para lidar com essa situação? Isso tem relação com o exercício mediúnico? Quanto mais equilibrado você estiver, melhor o exercício mediúnico. Mais silêncio por dentro. Silêncio por dentro significa o que mesmo? Boa captação e boa interpretação, porque você não tem lixo teu para botar no meio da comunicação. Está clara a ideia? Ok. Fazei, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Não tenha preguiça de perguntar para você. Pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Cobre você mesmo de pergunta. E não fuja da resposta. E aí está o problema. Ok? Voltando aqui para o nosso esquema. Pensando no sentido moral, pensarmos um pouquinho em disciplina. Você lembrou do Emmanuel conversando com o Chico? Quantas vezes o Emmanuel pediu disciplina para o Chico? 3 vezes. Ok. Se o Chico, que é um espírito bem mais maduro, viu 3, você e eu precisamos ver quantas? 3 vezes. Sabe que eu fico besta? Todo mundo aqui sabia que o Chico tinha ouvido 3 vezes de Emmanuel, sabia? Pensou nas consequências? Não, né? Ficou no 3 do Chico, né? Se o Chico ouviu 3, eu e você precisamos ouvir quantas? 3 mil. Gente, o Chico é um espírito mais maduro. Creio eu que chegou a essa encarnação mais maduro que a gente e saiu dela um espírito bom da escala espírita. É crença pessoal, você não é obrigado a concordar. Porque os espíritos imperfeitos, diz Kardec, eles sentem medo, eles sentem raiva, eles sentem inveja. E o Chico, no começo da encarnação, ainda tinha um pouco disso. Mas eu acredito que nessa encarnação ele venceu a si mesmo bastante. E saiu dessa encarnação, que Kardec chama de um espírito bom da escala espírita. Mas se ele chegou na nossa frente e precisou de 3, eu preciso pensar. E eu? Quanto de disciplina nós temos? E não se esqueça, disciplina é a força para você fazer uma coisa que você nem sempre gosta. E se você gosta, você não precisa de disciplina, você gosta, vai e faz. Ou dá para inverter o raciocínio também. É a força que você precisa para evitar uma coisa que você gosta. As imperfeições são coisas que a gente adora fazer, mas sabe que não deve. A disciplina faz o quê? Me ajuda a não fazer. Até o momento em que eu não sentir mais vontade. Aí você não precisa mais de disciplina, você não gosta? Que é a história do cigarro, eu contei. É a história da bebida para alguns de nós aqui. Tem gente que não gosta nem de cheiro de bebida. Você precisa de disciplina para não beber nesse caso? Não, você não gosta. Ninguém vai te fazer beber. Cigarro, a mesma coisa. Tá claro? Qual que é a importância prática da disciplina? Eu já vi casos assim. Quando você abre uma reunião mediúnica, principalmente na casa que não tem, tudo é novidade. Então você vira para os médios e fala: olha, no dia da reunião ninguém come carne. Fica uma semana sem comer carne se deixar. Por quê? Porque é novidade, ele está no entusiasmo.
Não pode beber bebida alcoólica, ele para em definitivo se deixar. Mas vocês concordam que novidade passa? Você comprou alguma coisa que você gostava muito, quanto tempo você olha para ela com empolgação? Opa, não tinha, agora eu tenho. E te dá aquele, né? Aquela coisa que gosta. Quanto tempo? Passa a novidade? Quando passar a novidade, você começa a cair. Dia da reunião, pedacinho só de carne. Copinho só. E quando você vê, você perdeu o controle. Entendeu a disciplina? Talvez você não tenha problema com carne, talvez você não tenha problema com álcool, mas talvez tenha problema com maledicência. Talvez tenha problema com o próprio agito da mente, né? Da mente acelerada. Quanto de disciplina a gente precisa para não ligar a televisão em dia de reunião mediúnica? Se você assiste, por exemplo, dia da reunião mediúnica da tua casa, caiu um avião. Aí você fica lá o dia inteiro assistindo reportagem, resgate de corpos, família chorando. Você pode chegar na mediúnica e achar que está recebendo alguém que morreu lá na queda do avião? E é certeza que você está? Não. Você pode estar sugestionado pelo que você viu na TV? Sim. Me ajuda, sim ou não? Sim. É importante desligar a TV? Você pode estar sugestionado. Às vezes você até está dando passividade para alguém, mas você está contando a história do avião. Por quê? Porque ela está fixada na tua mente. Às vezes o Espírito está te passando outra coisa, você está interpretando errado, concorda? É possível? Sim. Porque a história do avião está fixada na tua mente. Me ajuda, gente? É possível? Sim. O dia da reunião mediúnica tem que ser o dia mais calmo que você puder. Mente tranquila. Parar? Só se o teu chefe deixar você faltar do serviço no dia da mediúnica, eu duvido. Se você faltar toda semana no dia da mediúnica, você vai perder o tempo. Agora, se você puder organizar para chegar mais cedo em casa, desliga tudo, bota a musiquinha lá de vibração, senta, faz a sua meditação, chega mais cedo no centro, senta sozinha num canto para ouvir a musiquinha de vibração, abre um bom livro para você focar. Pouco antes da reunião, fecha o livro, limpa a mente. Porque tem dia que a gente não consegue. Parece que justamente no dia da mediúnica é o dia mais complicado. Parece que tudo é organizado para isso, né? Então, se existem dias que eu não consigo ter o dia tranquilo, minha mente está agitada, eu tenho que ter recursos. Eu conheço casa espírita que tem uma sala quase que 100% escura, cheia de cadeiras. Ó, não acende luz, entra lá, senta e vai meditar, esvaziar a mente. Agora corre o risco de nós sentar lá em dois e começar a conversar. Os dois com o celular na mão, a diferença. Ou seja, é indisciplina pura, gente. Lá é o lugar de quê? De sentar e limpar a mente. Aí a gente senta em dois para conversar. Aí vai falar, não, a culpa é da casa, a culpa é da sala. Essa sala não serve. Lógico que não serve, a gente não usa ela para o que deve. Ali é o lugar de esquecer tudo e se acalmar. Então, se puder, não chega em cima da hora, não. Eu sei que cada um de nós tem a sua realidade, seus problemas, a sua vida. Mas, né, dentro do possível, chega mais cedo. Senta num cantinho, faz uma meditação, faz uma prece, você vai sentir o metabolismo cair. Pode dar esse sono que nós comentamos? Pode, por quê? Porque a adrenalina estava alta. Porque a adrenalina cai, você vai sentir sono. Isso é fisiologia, normal. Mas com o tempo passa a agitação, passa o sono e você encontra. Aí você vai bem para a reunião. Ok? Não se esqueça nunca disso, gente. O clima de novidade passa. É aí a necessidade da disciplina. Disciplina em época de novidade nem sempre vai precisar. Você está no clima. É depois que passar o entusiasmo que você vai ter que ter disciplina. Ok? Ainda pensando na disciplina, a importância da preparação no dia da atividade. Embora eu vá pegar a preparação do dia, eu vou extrapolar o conceito, tá? É importante preparar-se bem no dia da atividade? Mediúnico, por exemplo? Sim ou não? Sim. Com certeza. O dia mais tranquilo possível, o organismo mais equilibrado possível. Então, pelo amor de Deus, não coma uma feijoada no dia da reunião.
Não só digestão difícil, o excesso, mas você pode ter diarreia, pode ter uma série de problemas que vão te atrapalhar. Você senta numa reunião, você está com diarreia, você está com medo de levantar no meio da reunião para ter que ir no banheiro. Você se concentra? Está vendo? Tudo influencia. Então é importante preparar-se no dia? Só que eu vou extrapolar agora. O que adianta no dia você comer igual um coelho? Só folhinha. Se no outro dia, hoje eu não posso comer carne, eu tenho mediúnica, mas amanhã você mata um boi. O que adianta no dia da reunião eu só tomar água, se no outro dia eu quero entrar em coma alcoólico? É isso que Jesus espera de nós? Um dia de santo e outro, todos os outros 6 dias de nós mesmos? É isso que Jesus espera de nós? Pensa nisso. Por que o planeta não cresce? Ou cresce muito devagar? Se tem tanto religioso nesse planeta. Porque dentro de casa de oração todo mundo é santo. E lá fora? Lembra do filme Anjos e Demônios? Dan Brown, adoro. O movimento espírita detesta ele. Ele falou no filme que Maria de Nazaré foi a mulher de Jesus. Eu não quero saber o que o filme falou, eu adoro o filme dele. Se o movimento espírita não estuda, o problema não é meu. Adoro também. Nós estamos aqui numa reunião fraterna, estou oferecendo o melhor que eu posso. Parece que está todo mundo em paz. Se chegar ali fora e teu carro estiver arriscado, você mantém a vibração daqui de dentro? Esse é o problema. Da porta para cá, todo mundo é bonzinho. Lá fora nós somos nós mesmos. Por isso que o mundo tem uma vibração, aqui dentro tem outra. O dia que nós formos lá fora, que nós somos aqui, o planeta todo tem essa vibração aqui. Já pensou que benção? Hoje, se a gente conseguir fazer isso na nossa casa, já é grande coisa. Nem isso nós conseguimos, porque aqui a gente é santo, mas em casa a gente briga. Pelo amor de Deus, a gente fecha o tempo em casa até se não tiver motivo. Então é isso. O que adianta aqui nós sermos um poço de otimismo se lá fora... O que adianta aqui eu só ter conversas e assuntos agradáveis e construtivos se saindo daqui... É interessante porque os assuntos ainda não esperam nem no outro dia. Porque, por exemplo, bebida. Hoje eu não posso ter mediúnica, amanhã eu bebo. Fofoca não. Acabou a reunião, eu te chamo no WhatsApp. Nem acabou a reunião, a gente já está voltando a ser o que é normalmente. Não espera nenhum outro dia. Então eu tenho a impressão que não é isso que Jesus está esperando de nós. Um dia de santos e os outros dias de nós mesmos. Transformação moral vai acontecer num dia, na verdade, nós vamos chegar ao ápice dela, num dia em que a reunião mediúnica não vai ter nada de diferente. Ou seja, eu não como carne no dia da mediúnica, mas eu já não como carne nos outros dias mesmo, que diferença faz? Eu não bebo no dia da mediúnica, eu já não bebo nos outros dias mesmo. Eu sou um otimista no dia da mediúnica, que bom, eu sou otimista todos os dias. Já pensou que benção? Aí o dia da mediúnica não vai ter nenhuma diferença. Você não vai precisar de disciplina, você já faz normalmente. E eu acho que é isso que Jesus espera de nós. E somando todos esses fatores, inclusive esse que insiste em entrar depois aqui, chegamos ao processo chamado de transformação moral. Lembrando a frase de Kardec no Evangelho, capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. O que é transformação? Desconstrução do erro, construção da virtude, e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Qual vai ser o resultado disso? Entre outras coisas, quem tem, levante a mão. Paciência. Uma coisa, paciência para suportar a pressão espiritual, porque se todo mundo tem, o médium capta mais. Eu não estou dizendo que ele tenha mais, pode ter, mas que ele capta mais, eu te garanto, porque ele tem a sensibilidade mais aflorada. Para suportar a expiação do passado, e o nosso passado é sujo. Alguém aqui de vez em quando tem vontade de falar umas verdades? Alguém aqui de vez em quando tem vontade de voar na garganta dos outros?
Pode falar a verdade, a câmera está mostrando só eu. De vez em quando tem vontade de esquartejar alguém? Falar que ele tipo assim, foda-se. Como tem? Se você tem vontades e graças a Deus está controlando, na encarnação passada, adivinha o que você fez? Não procure saber do seu passado, que você vai quebrar a cara, a não ser que você seja assim. Igual o movimento espírita, né? Que se perguntar, todo mundo é príncipe, princesa, rei, rainha, faraó. Rapaz, não tem um bêbado, não tem um ladrão, não tem uma prostituta. Todo mundo no movimento espírita foi top de linha na encarnação passada. Eu fico abismado. Eu fico abismado com o movimento. Não tem coisa braba de outra encarnação, só top de linha social. E nós estamos passando por isso tudo agora por quê? Né? Tudo missionário, né? Não investigue o teu passado que você vai quebrar a cara. Tudo que você tem vontade de fazer, graças a Deus você está controlando. Porque se você tem vontade e controla, agradeça. Pior seria se você tivesse vontade e fizesse. Mas na encarnação passada, eu garanto, nós tínhamos vontade e fazíamos. Então olha, nós melhoramos. Ninguém pode desmerecer o nosso progresso. Tá? O que é a expiação do passado? É a consequência do que foi feito. Tá? Suportar as provações do dia a dia. Dias de passagem. Muito mais numerosas do que as expiações. Gente, muito do que a gente passa não é expiação do passado, é simplesmente situação de teste. Nós que estamos jogando para as encarnações passadas toda a responsabilidade da nossa dor. Kardec é claro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Grande parte das nossas dores foram causadas, estão sendo causadas nessa encarnação. Para de jogar a culpa em encarnação passada. A maior parte é escolha mal feita agora. Não pensa para falar, não pensa para fazer, não pensa para escolher e depois, é típico, né? A pessoa gasta mais do que ganha e depois fala que o problema financeiro dela é de outra encarnação. Não, é descontrole financeiro agora. Para. Como é que você, se você ganha pouco, como é que você não se endivida? Gastando menos ainda. Ah, mas André, vai ser uma vida de aperto. Foi Jesus que te colocou lá. Vai discutir com ele. É lá que ele espera da gente. Ok? Lembrando da questão 133 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm a necessidade de encarnação? Resposta da espiritualidade: todos são criados simples e ignorantes. Presta atenção agora. Instruem-se pelas lutas da vida corporal. Gente, sem as lutas da vida corporal, ninguém aqui amadurece. Entenderam agora por que no capítulo 9, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Sem ela, ninguém aqui cresce. Você não cresce com vida mansa, mas se você tiver mais ou menos no meu nível evolutivo, a gente está tentando vida mansa o tempo todo. Toda vez que a gente criar a tal da zona de conforto, Jesus vai puxar o teu tapete. Porque na zona de conforto, você transcorre a vida, mas não cresce. E a gente precisa crescer. Voltando aqui para as provações do dia a dia, que, diga-se de passagem, são muito mais numerosas do que as expiações do passado. Outra coisa que a transformação moral vai nos trazer: equilíbrio emocional. Algumas características do equilibrado emocionalmente. Algumas, tá? Primeiro, pensa antes de agir. Quem age antes de pensar é o quê? Impulsivo. Esse serve para mais alguém. Meu Deus, quando eu vi, eu já tinha feito. Serviu? Senhor, quando eu vi, eu já tinha falado. Serviu para mais alguém? A gente ainda faz isso. Age por impulso? Não, porque se eu não fizer na hora, depois eu não consigo. Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme Nosso Lar.
Água da paciência, né? Bota na boca e segura. Antes de André Luiz ensinar a água da paciência, o que a vida ensinou pra gente? Antes de fazer alguma coisa, conte até 10. Qual a sabedoria dos antigos? Alguém aqui faz isso? Não. Primeiro fala, né? Primeiro fala, primeiro faz, primeiro agride. Depois vai resgatar o erro. Outra coisa. Não ir aos extremos. Ora você está eufórico, ora você está depressivo. Parece uma bipolaridade, mas não pode ser classificado assim. Diga-se de passagem, o diagnóstico de bipolaridade é difícil. Se você conhece algum neurologista, pergunta. Porque ele tem que zerar a ansiedade com ansiolítico, às vezes forte. E sem a ansiedade ele vai ver se a pessoa ainda é desconcentrada, se ela ainda muda de vontade o tempo todo, porque mudar de vontade pode ser simplesmente a ansiedade. O ansioso quer, então ele faz. Daqui a pouco ele percebe que não vai dar certo, ele desacelera. Isso não é bipolaridade, isso é ansiedade. Está claro isso? Isso é ciência, tá? Vamos consultar os cientistas. Mas às vezes nós estamos nos extremos. Eu quero tudo, daqui a pouco eu não quero mais nada. A pessoa equilibrada quer o quê? O que ela precisa e pode fazer. Isso é um processo. Aquilo que eu estou querendo fazer, eu realmente preciso? Aí eu cheguei à conclusão que eu preciso. Eu posso? Eu tenho condições? Não, eu não tenho condições. Dá para conseguir arrumar essas condições? Dá. Tenta. Os extremos é que são complicados. Tem hora que a pessoa está eufórica querendo mudar o mundo. Daqui a pouco ela está depressiva porque ela não consegue mudar nem em si mesma. São os extremos. Eu gosto de trabalhar com esse conceito. Gente, a nossa vibração tem um comportamento meio pendular, vocês perceberam? Ora eufóricos, ora triste, depressivo, ora falando mais do que político na chuva, ora a gente não quer conversar com ninguém, mas a tendência do pêndulo é o quê? Ir perdendo a força e encontrando o equilíbrio. Se a gente entender esse processo, você não precisa esperar o pêndulo perder a força, você faz ele parar. Se você não entende o processo e deixa no inconsciente, você vai bater nos extremos da ansiedade e depressão o tempo todo. Quem entende o processo, ele mesmo vai fazendo o esforço para parar o pêndulo, parar no equilíbrio. Para, pensa, dá para fazer? Dá, então vamos. Isso é extremamente importante, por exemplo, na realidade de uma casa espírita, gente. Eu tenho a impressão que toda casa espírita pequena sonha em ser grande. Só que às vezes o planejamento da casa não é esse, o planejamento da casa é ser isso aqui. E Kardec é claro ao dizer no Livro dos Médiuns, tudo bem que ele se refere ao grupo mediúnico, mas eu acho que isso dá para extrapolar o raciocínio para casa. Quanto menor, mais fácil de você controlar. Você conhece todo mundo pelo nome, ajuda. Desculpa, não ouvi. Não, eu falo sempre falo. Tão mais fácil, todo mundo se conhece. Eu consigo até entrar na sua vida dentro do possível, saber se está tudo bem na tua casa, aonde eu posso ajudar se não estiver bem. Vai na casa espírita grande, ninguém sabe quem é quem. Quem tem a chave daquela porta? Nem sei. Vai procurar a chave com quem está. Aí tem 60 trabalhadores, vai você procurar a chave. Tudo muito mais difícil. Mas a nossa megalomania, né? De falar que a nossa casa espírita é a maior da cidade. A gente ainda tem muito disso, infelizmente. Né? Outra coisa. Pessoa equilibrada é aquela que planeja as ações e os objetivos. Isso que eu estou querendo, eu posso, eu realmente preciso, dá para fazer? Se não dá, e não é possível adequar, se eu não consigo buscar os recursos que eu ainda não tenho, melhor não fazer. Talvez você chegue à conclusão, voltando para a mediunidade, que o momento é o de não ter uma reunião mediúnica. Você está se esforçando para abrir, mas talvez você chegue à conclusão que nesse momento não dá. Talvez você chegue à conclusão que a melhor coisa a fazer numa reunião mediúnica é dar uma parada.
Não é pecado não, gente. A reunião pode estar em desequilíbrio. E talvez você precise dar uma parada, voltar o pessoal para o estudo, volta para o livro dos médios, vai estudar, vai equilibrar. Nesse processo de reequilíbrio aí, talvez tenha gente que desista. E aí você vai entender que a pessoa não era um membro de um grupo. Ela era apenas alguém que gostava de dar facilidade. Parou a reunião, ela vai embora. Ela não gosta da casa, não gosta da doutrina. Ela gosta de divindade só. Pode acontecer? Pensa nisso. Quem gosta da doutrina, fica em qualquer situação. Quem gosta da casa, não faz questão de mediúnica. Faz questão de estar aqui com vocês. É uma pessoa proativa. Talvez nós sejamos pessoas reativas. O que é a pessoa reativa? Ela cruza os braços, espera as coisas acontecerem e vai reagir. Quer uma brincadeira? Zeca Pagodinho dizia o quê? Geraldo Vandré diz o quê? Quem sabe faz a hora. Isso é proativo. Eu tenho objetivos, eu planejei a ação, eu vou correr atrás do meu objetivo. Proativo. Tem uma frase que é atribuída a Freud que eu acho extraordinária. Eu não sei se é dele, porque tem muita frase em muitas bocas, entre aspas, mas eu acho extraordinário. Enquanto você não entender o seu inconsciente e tornar o processo consciente, o teu inconsciente vai brecar tudo que você quer fazer, por medo, por trauma, e você vai botar a culpa do fracasso no teu destino. Ou seja, por causa de trauma e situações inconscientes, talvez nós estejamos nos sabotando. Eu quero, mas na hora da dificuldade eu já não quero mais. E o que a gente fala? Não era para ser. Jesus não quis. Por que Jesus não quis? Eu não quis. Então, se a gente não começar a limpar o inconsciente desses traumas, Senhor, vamos ficar empacados na evolução. Ou então levando o tranco da dor para sair do lugar. Ainda pensando no equilíbrio emocional, vamos pensar junto. Nós estamos fazendo as nossas pausas para descanso físico, respeitando o nosso fim de semana como um momento para você descansar o físico e, se possível, buscar algo no sentido espiritual? Ou no fim de semana a gente está se acabando mais do que na semana? Semana de trabalho cansa, no fim de semana o que faz? Enche o latão de cachaça e volta para segunda-feira mais cansado que sai na sexta. Está acontecendo no planeta ou não? Talvez não conosco, espero que não. Estamos respeitando os momentos em que o corpo precisa parar e descansar? Por exemplo, nossa noite de descanso? Ou a gente deita, dorme tarde, sempre com a cabeça agitada, aí lógico, o sono não descansa. E isso afeta o exercício mediúnico? Afeta, porque a faculdade é orgânica. O organismo tem que estar equilibrado. Não é só o espírito, não. As pausas espirituais, aqueles momentos em que a gente precisa meditar, estudar, encontrar o equilíbrio e buscar o algo mais em termos de conhecimento, que não precisa ser necessariamente uma pausa física, enquanto estiver descansando, carregue. Você pode estar fazendo alguma coisa e ouvindo um áudio, uma palestra. O corpo está trabalhando, mas o espírito está sendo preparado. Estamos? Cuidamos bem do nosso corpo? Alimentação, atividade física, sono. Gente, a faculdade é orgânica, né? Ela erradica-se no organismo físico. Se o corpo não estiver equilibrado, a coisa não vai funcionar. Alimentação regrada, todos esses fatores afetam o equilíbrio. Por quê? Nós temos mania de achar que equilíbrio é só coisa do espírito, né? Olha o que Kardec diz, e eu já citei essa parte, no Livro dos Espíritos, na Escala Espírita, no item 101.
Espíritos imperfeitos, caracteres gerais, lembra? Predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, se a matéria não estiver bem, o espírito sofre com isso, no caso do espírito imperfeito. O espírito puro isso não acontece. Jesus sofreu por quantas horas na crucificação? E isso não alterou em nada a sua conduta. Olha só, apanhou, foi pregado a uma cruz sem comer, sem dormir, sem tomar água. O que alterou na conduta dele? E eu e você? Se encravar uma unha. A gente não para pensar. O espírito imperfeito, qualquer desequilíbrio do corpo afeta o espírito. Ok? Outro fator, alegria, otimismo. E aí eu perguntaria para vocês, todos esses anos de vivência dentro de uma casa espírita trouxeram para nós vontade de viver? Ou a gente está vivendo por viver, como diz a música? Está levando a vida embolado, esperando a desencarnação. Todos esses anos de vivência espírita trouxeram para nós, ajudaram a gente a encontrar objetivos para a encarnação? Inclusive objetivos materiais, tá? Não pensa que você tem que viver só para o espírito, você não é um espírito puro. Nós somos seres encarnados. Você comprar um tênis que você gosta, trocar seu carro, isso não é materialismo e isso não é pecado. Isso motiva para a vida. Você não pode colocar isso acima dos valores espirituais. Agora, nós precisamos de matéria sim, você está encarnado, né? Confunda as coisas, não. Trouxe a alegria de viver? Somos hoje pessoas mais alegres do que éramos quando chegamos aqui? Mais resignados? Tem coisa que não dá para resolver, paciência. Resignação, submeta-se à vontade de Deus. Estamos aprendendo resignação? Nós nos tornamos pessoas mais alegres e mais otimistas desde quando viemos para a doutrina espírita? Eu ia falar para essa casa, mas talvez você tenha começado em outra casa, talvez você frequente outra casa, inclusive. Nós estamos nos tornando pessoas mais alegres, mais otimistas, vivendo de forma mais equilibrada e mais sintonizada com o que Deus espera de nós? Então alegre-se, você está cumprindo os seus objetivos. Lembre-se, para ser espírita não precisa ser espírito de luz. Precisa se esforçar. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou transformar tudo isso aqui em matemática. Paciência, mais equilíbrio emocional, mais alegria e mais alguns outros fatores formam o que a gente costuma chamar de religiosidade, que é a transformação. Nós estamos brigando por causa de religião e abrindo mão de religiosidade. Quer colocar numa metáfora? Nós estamos brigando por causa de casca e jogando a fruta fora. É como se você descascasse uma banana, jogasse a banana fora e ficasse brigando por causa de casca. Porque religião que não faz o ser humano melhor, diz Kardec, perdeu o seu objetivo. Então, se nós não estamos nos tornando pessoas melhores, mais alegres, mais equilibradas, e isso tudo reflete no exercício mediúnico, eu perguntaria, o que nós estamos fazendo aqui? Porque o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral. Se você é médium e nunca se sentar numa mesa para receber espírito, desde que você se torne uma pessoa melhor, sem problemas. Mas a recíproca é verdadeira. Tem gente que está sentado ali recebendo espírito faz décadas e melhorou em quê? Muito pouco. Cuidado. Para a gente encerrar e descontrair, presta atenção na letra dessa música. É um samba, espero que ninguém tenha nada contra samba dentro de casa espírita. Dói, 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 mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 mas este samba vai doer na consciência. Maria, eu sonhei, estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André, que chorou dizendo que precisava lhe
estudar. Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, a verdade escondida é preciso alertar. Que tá faltando cadê? Que tá faltando cadê? Que tá faltando estudar. Que tá faltando cadê? Que tá faltando cadê? Que tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Comentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, é aquela chiadeira que não dá para encarar. É medo que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Tá faltando cadê? Que tá faltando cadê? Que tá faltando estudar. Tá faltando cadê? Que tá faltando cadê? Que tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro e em tudo quer mandar. Tem um tal de melhoria da Virgem Maria, imagine o que dá. E o pior é saber que não é brincadeira, mas eu posso explicar. Tá faltando cadê? Tá faltando cadê? Que tá faltando estudar. O que falta cadê? Tá faltando cadê? Que tá faltando estudar e trabalhar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba já doeu na consciência. Gostaram? Coisa boa. Vou deixar aqui então os contatos para quem quiser receber todo esse material, todos os slides e vídeos. Manda um e-mail para mim, andreespirita@gmail.com, que o material está à disposição, tá? A Rede Amigo Espírita eu tenho uma obrigação moral de divulgar, porque é um trabalho extraordinário, José Aparecido, sem apoio de ninguém, tudo sozinho, ele consegue vencer. A Kardecpedia, que é talvez a maior ferramenta que nós temos hoje para pesquisar Kardec, dá para fazer um trabalho extraordinário. Agradeço de coração o convite, o carinho, a tarde que a gente passou juntos. Obrigado. Até a próxima. André, nós temos que agradecer, porque além de todo o teu conhecimento que foi trazido para a gente, como você sempre fala, você fez a gente pensar, a gente com certeza colocou isso no nosso dia a dia. Para nós do Amor e Fé, e eu posso falar por nós aqui, eu pude ver que nós estamos no caminho certo, e não por seguir o teu estudo, de te puxar o saco. Eu, quem me conhece particularmente, sou muito direto, tal como você, mas a gente não se cansa de chamar os frequentadores, os trabalhadores da casa, para virem às quartas-feiras estudar, para participar, para arregaçar a manga. Então, que sirva isso para todos nós como incentivo, como aquele empurrãozinho. Às vezes a espiritualidade da casa fala, mas eu gosto muito daquele ditado de que santo de casa não faz milagre. Às vezes precisa vir um santo de fora para poder, como você disse, pôr o dedo na ferida. Então, fica o convite a todos, e se Deus quiser nós já vamos começar a pensar
num próximo seminário, você já vai pensando lá para a gente pôr em prática. E para encerrarmos, pedir a todos que levemos nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo que nos foi trazido, que possamos assimilar o máximo possível para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez, meu Pai, por esta casa, por todo o acolhimento que nos é dado, por todo amor, todo carinho e toda a proteção que nos é dispensada. Esteja conosco, meu Pai, hoje e por todos sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. E além de agradecer o André, agradecer a vocês todos, porque nada adiantaria o André estar aqui, eu estar aqui e vocês não estarem. Então, vocês se sintam abraçados um a um e vamos continuar o nosso trabalho. Beijo a todos. Eu vou estar aqui. A Ierta e seus recados. Amanhã, eu sou ela amanhã, palestra para o Júnior Pinheiro, excelente palestrista. Viu? Compareça, vocês vão gostar. Deixa eu